Beleza, professor? Boa noite. Eu sou o Cláudio aqui do grupo Cognitivando. Estou aqui com o Arthur e o Fernando e vamos fazer uma apresentação breve para ti, ok? Então, a ideia já foi falada, o Cognitivando, né, foi com o objetivo, né, de utilizar a tecnologia, uma ferramenta de apoio, né, para as pessoas que possuem TEA, que é transtorno do espectro autista. Assim, a ideia surgiu, né, de uma percepção de que cada pessoa que possui TEA tem umas características, né, ou necessidades e formas de desenvolver diferentes. E então a ideia foi o quê? Pensar numa solução. Lógico que não existe uma solução 100%, tá? Que ainda tem muito estudo em cima disso. Mas assim, mas por que não oferecer atividades de maneira, sabe, interativas e acessíveis e organizadas, permitindo assim que eles trabalhem de formas diferentes, né, e utilizar as suas habilidades também de acordo com o perfil de cada usuário. E o bacana de tudo que o sistema possui o quê? Jogos e atividades interativas. E isso faz o quê? Estimula a habilidade como a atenção, né? Aquela percepção, ajuda na memória, o raciocínio também, lógico, na interação. Então, cada TEA tem os seus transtornos e seus níveis, e o bacana é que, assim, quando ele vai utilizando a ferramenta, os resultados são registrados no site. Então, ele vai trabalhar com infográficos, o que é bacana, e vai permitir do que? Observar o desempenho e evolução ao longo do tempo de cada usuário que possui TEA. E o legal também, assim, que um dos grandes diferenciais é que não foi pensado só para o usuário final, ele auxilia os profissionais, como psicólogos, fornecendo informações para contribuir com o acompanhamento para análise e desenvolvimento do espectro autista. E o legal também é a participação da família, porque aproximar a família com a tecnologia, porque hoje em dia não tem como, não tem outra saída. A tecnologia é tudo. Então, auxiliar a família, os profissionais e usuários que usam o ambiente. Então, dessa forma, procuro o quê? Transformar esses dados obtidos nas atividades, informações que possam ser úteis para o acompanhamento. E então, assim, o nosso principal objetivo é desenvolver uma ferramenta tecnológica de apoio e acompanhamento das pessoas com TEA, porque assim tornando as suas atividades mais interativas e organizando melhor e deixar mais acessíveis as informações, do que mais do que criar apenas um sistema ou uma coleçãozinha de jogos, o Cognitivando busca mostrar como a tecnologia pode ser utilizada de forma humana, inclusiva e responsável, contribuindo o quê? Para o desenvolvimento e um acompanhamento mais individualizado de cada pessoa. Então, senhor, eu vou ficar responsável por mostrar um pouco do que a gente evoluiu, né, nessas férias. Aqui, o Cláudio já tinha montado bastante coisa assim do que a gente queria, a proposta que a gente queria trazer para o nosso sistema, né? Agora a gente vai aperfeiçoando ela, né, as ideias. Então aqui seria a nossa home, nossa interface, falando um pouquinho de quem somos, a nossa função, o que a gente busca com o projeto, que foi o que o Cláudio disse, né? Aqui a gente quer colocar um breve vídeo de dentro da plataforma, né, dentro do sistema, para mostrar como funciona, como que os responsáveis vão conseguir cadastrar os portadores de ideias e os profissionais vão conseguir fazer o cadastro também. Uma espécie de trailerzinho, né, para saber sobre o que Sim, se trata o site, sem forçar a pessoa a ter que fazer toda aquela burocracia para poder ter uma visão mínima do que quer conhecer, né? sim, exato, exato, Arthur. Aqui seria o cadastro do responsável e o cadastro do profissional. E eu vou entrar agora que eu já tenho um login indicado. Vou entrar primeiro com o responsável. Aqui seria um pouco da dash, né, do responsável. Claro que a gente tem que estruturar para pegar dados reais, mas é o que a gente já começamos a fazer, né, no caso. E agora eu vou fazer o cadastro com um profissional. Aqui seria um pouco do cadastro a dash do profissional. Aqui a gente já colocou a parte uma parte, né, dos jogos
que a gente já tinha implementado do Cláudio, né? Só que agora a gente está aperfeiçoando, né? Agora que eu já estava mostrando um pouquinho no vídeo, um pouquinho da sintaxe do código, né? Vou pegar, por exemplo, o app, que a gente está fazendo com React e com TypeScript, porque só de você tipar a entrada de dados dos códigos, ele já deixa ele já bem mais robusto do que deixar ele código ou deixar o código sem a tipagem, no caso do JavaScript normal, né? Então aqui seria, por exemplo, as rotas, né? A própria parte de login para mostrar se, dependendo do login, se vai para responsável pelo profissional ou o portador de ideia ou para o admin, né? Vou pegar também o código do login, como que a gente está fazendo. Essa parte aqui, vou ser sincero com o senhor, a gente ainda não separou a parte de back-end com o front, né? Mas isso daí a gente vai fazer em breve já. Aqui seria um pouco os state, né, que é a instância de quando a pessoa vai lá e coloca nos campos de input. Aqui está fazendo a conexão da API para o login, né, para fazer a autenticação, para ver se é responsável, se é o profissional. Aqui o middleware, né, para ir de acordo com a dashboard, de acordo com o login. E por enquanto o nosso repositório está assim, tá? O projeto principal, que seria o Cognitivando, a separação do back-end e o front-end. Aqui seriam as pastas, que seriam as páginas e os componentes, né? Para melhor estruturação, a gente deixou dashboard, home, login. Aqui seria só a parte de profissional, seria a parte de atividade, o registro e usuários. Claro que a gente vai fazer mais pastas ainda, né? Quer falar um pouco agora, Arthur? Isso aí, complementando o que o Fernandão disse, todavia nem tudo são flores, né? Então tem que levantar alguns tópicos, alguns pontos de dificuldades que a gente teve também com esse projeto ultimamente. Um deles que o Fernandão está mostrando aqui para a gente agora é a implementação do login com redes sociais. Cara, é muito chato você ter que chegar toda vez, vou ter que criar uma senha nova toda vez. Não. A gente está com o projeto de tentar chegar e falar, eu já tenho uma conta no Google, eu posso vincular a minha conta Google à minha conta Facebook? Esse é o projeto. Então, esse é um dos tópicos que está dando muita dificuldade, mas a gente quer implementar isso para deixar o mais refinado e sofisticado possível. A gente também tem que fazer... Tá todo mundo utilizando essa tecnologia, né, Arthur? Com certeza. Todo mundo clica ou logar com o Facebook ou logar com o Google, né? Isso. Todo mundo logado no Google. Isso aí. Complementando a adaptação de ferramentas inclusivas em todo o projeto, igual na versão anterior do projeto tinha outras funções, como a gente podia alterar o tamanho das fontes, podia mudar a cor do background do site, deixava ser o máximo personalizável possível para tentar atrair o máximo de conforto, independente do tipo de usuário que estivesse usando. A gente precisa também reforçar uma construção visual adequada para todos os tipos de pessoas, tanto uma construção visual adequada para os profissionais, quanto para as pessoas de TE. Para os profissionais, com certeza mais sofisticado, mais profissional, como já te disse, mais voltado ao trabalho. E um ambiente mais acolhedor para as pessoas que vão estar participando, que são os portadores de transtorno de espectro autista. A gente também teve uma das dificuldades foi a correção de bugs e testes frequentes no projeto. Sempre que você vai mexer alguma coisa, surge um bug ou uma coisa nova para testar, que esse teste gera um novo bug que a gente tem que quebrar um pouco a cabeça. E para finalizar, eu vou falar um pouquinho do planejamento final para esse semestre de agora. Agora entramos no mês de agosto, na volta do semestre. A proposta principal é que nós temos que concluir a integração, a interação, no caso, do profissional com o portador de TE, de como vai funcionar o profissional, ele interagindo com o portador de TE para, no fim, extrair dados, ver desempenho, ver que está melhorando ou que pode melhorar. Para o mês de setembro, o gerenciamento dos planos. A gente pretende ter assinaturas para o Cognitivando em geral e também a liberação de testes, porque se você não entregar para o usuário poder testar, como que ele vai saber se ele realmente quer adquirir aquele produto? Então tem que cativar o usuário de alguma forma para poder chamar a atenção dele para ter interesse no nosso produto. E para fechar o mês de outubro, são os testes de ajustes práticos para poder encerrar o projeto, para fazer a entrega com ele todo formatadinho, bonitinho, tudo funcionando.
ter certeza que não tem alguma coisa, está dando alguma falha ali. Vou passar novamente para o Cláudio e para o Fernando para a gente fazer o encerramento. Bom, professor, você vê que o objetivo está chegando ao seu ápice mais conclusivo, né? Eu acho que o mais difícil, assim, eu acho que está passando, que é a parte de elaborar, porque é 1 milhão de ideias que chegam ao mesmo tempo, e o mais difícil é quando você começa a ter ela para concluir, e depois que você começa a chegar nisso, o projeto decorre, então fica bacana de trabalhar e fica, assim, mais fácil, né? Digamos assim. E aí, Fê? É, é isso aí, professor. A gente vai acabar finalizando. Uma boa noite e obrigado pela atenção. Cláudio. Falou, professor, boa noite. Muito obrigado aí pelo desafio aí, professor. Senhor, muito obrigado pelos ensinamentos, pelo apoio. Tamo junto e boa noite.